Olá, alunos. Eu sou a professora Alexandra Peixoto e hoje a nossa aula será sobre poema. Iremos estudar o conceito, as características e a diferença entre a poesia e poema. Tudo bem? Então vamos começar. O que é o poema? É um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Os principais elementos que compõem um poema é a métrica, que representa as medidas dos versos em que são utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam. Vamos ver os tipos de versos? Temos os versos regulares, que são aqueles que possuem a mesma medida. Os versos livres são aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, são irregulares. E os versos brancos, também chamados de versos soltos, pois são aqueles que não apresentam esquema de rima. No entanto, podem apresentar métrica. Vamos saber sobre a estrofe? A estrofe apresenta o conjunto de versos de acordo com cada agrupamento. Os tipos de estrofe. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser estrofe simples, são poemas compostos de versos que possuem a mesma medida. A estrofe composta, poema que agrupa versos de medidas diferentes. E a estrofe livre, poema com agrupamentos de versos sem rigor métrico. Vamos conhecer a rima? As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados de versos brancos. Vamos ver exemplo de poema sem rima? Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida, de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e a esperança suficiente para fazê-la feliz. Esse é o trecho do poema O Sonho, de Clarice Lispector. Podemos perceber que nesses poemas não há rima. Tipos de rima. Dependendo do esquema de rimas utilizados no poema, elas são classificadas em rimas alternadas, que são formadas entre versos pares e os versos ímpares. Rimas opostas estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso e entre o segundo e o terceiro verso. Rimas emparelhadas estão entre o primeiro e o segundo verso e entre a terceira e o quarto verso. Rimas internas, aquelas que aparecem no interior dos versos. Vamos conhecer os tipos de poemas? Segundo a classificação literária, os poemas são reunidos em 3 gêneros: poemas líricos de caráter sentimental e subjetivo. Por exemplo, o haikai e o soneto. Poemas épicos contêm a presença de heróis como, exemplo, a epopeia e a fábula. Poemas narrativos, feitos para ser ensinados, tendo como exemplo os altos e as faces. Vamos ver exemplo de poema narrativo. Fique atento na narração. É a história de um cabra macho, mas preste bastante atenção. Não tinha sossego no facho, de ninguém era capacho, só arrumava a confusão. Trecho do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. A estrutura do poema. Quanto à estrutura de um poema, ela é classificada em 2 tipos. Estrutura interna, que corresponde ao aspecto relacionado ao conteúdo explorado no poema, que inclui o tema, a linguagem, o discurso, a opinião do autor, o eu poético e a organização e etc. A estrutura externa representa os aspectos formais dos poemas, ou seja, a forma do poema que inclui os tipos de verso, de estrofes, o esquema de rimas e a métrica, etc. Vamos falar dos recursos estilísticos poéticos?
As figuras de linguagem são um dos recursos estilísticos mais utilizados nas poesias, mas oferecem maior expressividade aos textos. Temos como exemplo a metáfora, a antítese, a sinestesia, a hipérbole e etc. Vamos ver a diferença entre poema e poesia. Embora esses dois termos sejam utilizados como sinônimo, existem diferenças entre eles. Vamos lá ver? O poema é um gênero literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rimas. A poesia é qualquer produção artística que provoca emoções e que pode ser a literatura, artes plásticas, escultura e etc. Dessa forma, podemos dizer que todo poema tem poesia, mas nem toda poesia tem poema. Vamos para o momento do nosso exercício? Trago o poema Retrato, da autora Cecília Meirelles, que na sequência vocês deverão identificar o que o lírico do poema quer dizer. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Vamos identificar que o eu lírico se dá a ênfase na perda contínua da jovialidade, dando espaço a um novo ser, cansado por anos de ser sequidão. O poema esboça de maneira tocante os desafios de envelhecer. O eu lírico expõe acerca da passagem de tempo brusca. Repare que ele diz que não planejou aquela mudança. Segundo ele, é algo que aconteceu de forma tão fácil e simples. No final, ele se pergunta em que espelho ficou perdida a sua face, dando-nos a ideia de tempo físico e o psicológico. Essa foi a aula de hoje e espero que tenham conseguido assimilar o conteúdo. Qualquer dúvida, retorne à videoaula e pesquise sobre as obras mencionadas durante a explicação. Até breve!